Graça e paz, Igreja do Avivamento. Essa igreja é maravilhosa. Eu tenho um acordo com Deus, que em todo lugar que eu vou pregar a palavra dele, eu peço que o sobrenatural de Deus ocorra. E nessa noite, nós vamos entrar no sobrenatural de Deus como talvez nós nunca entramos antes. Eu quero que os seus corações comecem a se preparar nesse momento e que nós comecemos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus e que nós possamos entender e receber de uma forma sobrenatural. Como todo bom funeral, nós precisamos estar bem vestidos. E hoje não é diferente, porque nós estamos fazendo um funeral diferente. Eu gostaria que vocês abrissem na palavra de Deus em Efésios 6:13, para que nós possamos nesse exato momento trocar as vestes que nós estamos usando pelas vestes celestiais, porque uma vez que nós vamos entrar no sobrenatural de Deus, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Da mesma forma que nós não vamos num funeral de qualquer maneira vestido, nesse funeral nós precisamos estar trajados com a armadura de Deus. Eu gostaria que os amados repetissem, porque eu quero colocar de uma maneira para esse momento, para essa hora. Portanto, tomamos toda a armadura de Deus. Podem repetir, por favor? Para que possamos resistir o dia mau e depois de termos vencido tudo, permaneceremos inabaláveis. Estamos, pois, firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Embraçamos sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Nessa noite, nós vamos começar bem no comecinho de Gênesis, onde Deus nos mostra no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Amados irmãos, nos dias de hoje, é muito comum nós conhecermos pessoas que ainda estão sem forma e vazio. Principalmente quando você pega um avião por 8 horas saindo de São Paulo até Miami e você senta do lado de uma pessoa que ainda é sem forma e vazia. Mas nós fomos chamados por um propósito de Deus desde o ventre da nossa mãe, e desde o ventre da nossa mãe nós já éramos conhecidos pelo nosso nome, e ali nós ganhamos uma forma e fomos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta para a amada igreja nessa noite é: o que você tem feito com a forma que Deus tem dado para você? Se eu perguntasse o ponto de vista que você tem do presidente, do pastor da igreja, você teria um ponto de vista bem interessante. Mas se nessa noite eu perguntasse qual é o ponto de vista que você tem a seu próprio respeito, o que você me responderia? Será que teria uma resposta imediata? Ou seria algo que você teria que pensar? Amados irmãos, o que Deus tem nos dado nesses últimos dias, a nossa forma, o Espírito de Deus,
a nossa semelhança com o Pai, não foi simplesmente para que andássemos por aí, desfilando com uma Bíblia debaixo do braço. Os dias de hoje, amados irmãos, não comporta nós simplesmente estarmos desfilando com um título de cristão, mas nós temos que entrar no sobrenatural de Deus. E esse é o título da minha mensagem: Vivendo o Sobrenatural de Deus. Saulo era sem forma e vazio, até o dia que ele teve um encontro com Cristo, e então ele se transformou em Paulo. Nós também viemos desse passado onde nós éramos sem forma e vazios, mas todos nós tivemos um encontro com Deus. Todos nós um dia chegamos aos pés de Cristo e entendemos qual era o seu propósito sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero nessa noite é saber o que nós temos feito com isso. O que nós temos feito dessa forma, dessa semelhança que nós temos de Deus quando nós nos apresentamos diante do mundo. O que nós temos feito nesses dias para mostrarmos que nós somos diferentes. Deus tem nos dado uma capacidade sem medida. Quando eu estive no Brasil, eu pude presenciar exatamente isso. Que nós estamos sentados em cima da situação. Nós estamos muito confortáveis da maneira que nós estamos. E muitas vezes precisa ir a Manaus, precisa ir à Colômbia, precisa ir a um país de terceiro mundo para ver aonde está o amor de Cristo nas pessoas. Para ver o que nós temos feito por esse Deus que já nos deu uma forma, que já nos preencheu. Um Deus que tem feito diferença nas nossas vidas. E amados irmãos, quando eu entrei na igreja de Manaus, quando eu vi 9.000 pessoas adorando a Deus, em uma só voz. Os cultos começavam às 9 da manhã e iam até às 2 horas da tarde. Quando você entrava às 9 horas da manhã, se você chegasse 10, 15 minutos antes, você já via um clamor tremendo naquele lugar. Era impossível você não se contagiar com o poder de Deus que já estava naquele lugar. Era impossível. E à medida que nós fomos entrando e fomos nos adaptando àquele sistema, nós vimos como nós estávamos perdendo. Como nós estamos deixando para trás o propósito de Deus. Como nós estamos deixando para trás os nossos próprios planos. Porque à medida que nós não realizamos os planos de Deus, os nossos planos também não serão preenchidos. Sem forma e vazio. Amados irmãos, essa é uma pergunta muito séria nessa noite. O que você tem feito com a sua forma? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que você tem aprendido nas células? Como eu falei anteriormente, nós vivemos em dias, e principalmente esses dias de guerra, onde simplesmente escutar e não colocar em prática não vai mais fazer diferença. Nós estamos vivendo em dias onde o espírito de morte está nos cercando por todo lado, de todas as maneiras. Para mim estar pregando essa noite aqui, eu tive que passar por dentro desse caixão essa semana. Eu tive que passar realmente por coisas terríveis, ao ponto do meu discipulador ligar para mim: você vai fazer? Eu disse: eu vou, porque eu quero arrebentar a cara de Satanás lá em cima do púlpito, porque eu tenho um propósito. Eu não sou mais sem forma e vazio. Eu tenho o Espírito de Deus e eu tenho aprendido a viver no sobrenatural de Deus. Toda vez que nós tomamos posse de algo que já era nosso, ou que já é nosso, nós vamos ter que passar pela morte. A diferença é que muitos ficam lá dentro, e os vencedores saem para fora. O meu Deus passou por aqui, mas foi só por um período pequeno, e ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, amados irmãos, nós também podemos vencer. Eu queria que vocês abrissem em Deuteronômio 30:15.
E aí vocês vão entender um pouco mais sobre essa mensagem. Ele fala assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Vê que proponho hoje a vida e a morte. Escolha a vida. A própria palavra nos dá as condições de escolhermos entre a morte e a vida. Aonde você está nessa noite? Será que você está mais perto das notícias? Será que você está mais preocupado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo? Será que você já está ao ponto de estar confortável na posição que você está nessa noite? Será que você esqueceu que você serve um Deus sobrenatural, onde as coisas acontecem no nível sobrenatural? Nós estamos passando por dias onde não basta mais estarmos caminhando. O que nos resta fazer é tirar da mão de Satanás as coisas que nos pertencem. E não mais ficar simplesmente orando e suplicando, mas agindo, entrando no território do inimigo, conquistando aquilo que já é nosso. Mais uma vez, amados irmãos, viver no natural não nos basta mais. Nós temos que procurar o sobrenatural. Nós temos que entrar no sobrenatural de Deus. Em Atos, fala sobre quando os apóstolos estavam fazendo as suas reuniões nas casas, e eles diziam que o sobrenatural de Deus os seguia. E nós estamos perdendo muito, mas estamos perdendo muito mesmo, quando nós deixamos de obter o sobrenatural de Deus. Todos vocês receberam um papel e um lápis. E à medida que o Espírito de Deus falar através da minha vida nessa noite, eu quero que você comece a notar todos os seus fracassos, tudo aquilo que tem roubado a alegria, tudo aquilo que tem deixado você na posição que talvez você esteja ocupando hoje. Que o Espírito de Deus comece a revelar sobre a vida de cada um aqui agora. Eu quebro toda a cadeia, todo o espírito contrário ao Espírito Santo de Deus nesse momento, e que as lembranças possam vir, porque nós vamos fazer um enterro. Nessa noite nós vamos sepultar o velho homem. Nessa noite nós vamos sepultar tudo aquilo que tem roubado a alegria do povo de Deus. Moisés lutou contra o espírito de morte desde o dia da sua nascença. Jesus, da mesma forma. Se nós pararmos para pensar nos dias de hoje, todos nós temos sempre observado que existe um espírito de morte querendo roubar alguma área das nossas vidas, alguma área que ainda está presa na mão de Satanás, na mão do espírito da morte. Mas quando Moisés, lá no livro de Êxodo, recebeu instruções diretas de Deus, aonde ele deveria passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, e ali ele evitaria que o anjo da morte passasse sobre a vida daqueles que já eram separados. Mas, amados irmãos, isso era no Antigo Testamento, era simplesmente um simbolismo. Mas hoje nós temos o sangue do cordeiro sobre as nossas cabeças, sobre a nossa vida. E quando nós andamos em algum lugar que não é santo, que não é glorificado, nós temos que fazer diferença. Nós somos a diferença. Quando nós estamos lá fora, quando nós estamos nesse mundo natural, quando nós estamos passando por dias difíceis, nós temos que mostrar que aquilo que nós aprendemos, nós sabemos colocar em prática.
Nós não simplesmente aprendemos as coisas que nós temos aprendido aqui na igreja, nas células, para simplesmente guardar ou simplesmente como lembranças. Nós não podemos mais viver de lembranças. Chegou a hora de nós começarmos a viver por fé. Nem mesmo viver por esperança. Viver por esperança não dá mais. Não dá mais. Eu vivi muito tempo por esperança. E eu não só, a única coisa que eu consegui foi esperar, esperar, esperar e esperar. Chegou a hora da igreja desse século se levantar e começar a viver por fé. Porque é a fé que vai fazer a diferença. Quando nós começarmos a agir por fé, nós vamos ver que realmente Deus tem o melhor para nós. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, o meu irmão, que é contador, estava precisando se tornar notary. E é uma coisa que ele já vem orando por muito tempo. E na minha vida ele é um exemplo de fé. É um exemplo que realmente me traz muita alegria. E ele foi até ao City House. E no City House ele foi informado, depois de preencher toda a aplicação, que ele precisaria, obviamente, do seu green card. E obviamente ele não tinha. Mas, amados irmãos, quando você age no sobrenatural de Deus, você vê as coisas acontecerem. E ele, na hora que ele pegou a aplicação dele, e a mulher retornou a aplicação, ele virou a aplicação, pegou a caneta que estava no seu bolso e começou a preencher. Meu nome é fulano de tal, eu sirvo esse país há tantos anos, eu sirvo esse país há tantos anos, eu faço isso na minha igreja, eu faço mais isso em outro lugar, sou voluntário em tal lugar. Não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que ele estava preenchendo. E ele entregou de volta para a mulher e foi embora. Sexta-feira, uma semana depois, ele recebeu o material em casa. É o que eu quero chegar nessa noite, amados irmãos. Se nós permanecemos onde nós estamos, nós vamos permanecer onde nós estamos. Mas se nós nos atrevemos a andar no sobrenatural de Deus, aí nós vamos ver o poder de Deus agir. Aí nós vamos ver qual é o nosso verdadeiro propósito. Aí nós vamos ver o porquê que nós somos cheios do Espírito de Deus. Por aproximadamente 12 anos, desde que eu me casei, saindo do Brasil, eu fiz um teste de fertilidade. E nesse teste, o médico me deu o resultado que 90% dos espermas, dos meus espermas, quando saíam mortos. E 10% eram lentos. Então a minha possibilidade de engravidar a minha esposa era 0. Ao ponto que ele falou assim, você não precisa, ela não precisa tomar comprimido nenhum, não ter nenhum tipo de prevenção. E por aproximadamente 12 anos, nós viemos requisitando de Deus, nós viemos pedindo a Deus. Em 12 anos eu nunca entrei no escritório do pastor Aldo para chorar, para dizer o que está acontecendo, para amaldiçoar esse Deus. Mas eu procurei andar no sobrenatural de Deus, porque Deus já nos prometeu, Deus já nos disse que Ele nos daria aquilo que nós queríamos. Então, para nós já basta, nós não precisamos mais murmurar, nós estamos esperando, nós estamos na nossa fé, esperando aquilo que Deus prometeu. E para nossa alegria, quando nós estávamos no Brasil, eu fiz questão de fazer o mesmo exame, o mesmo médico, 12 anos depois. Tem alguma coisa a ver com 12. E quando ele pegou os resultados, ele olhou, ele começou a rir. Aí eu falei assim, melhorou? Não? Não? Tá muito melhor. Aí ele começou a contar, são coisas de milhões, que eu não sei os números certos, e diz assim, você está acima do nível
de uma pessoa normal. Aleluia! Aleluia! E eu só estou esperando para ver a hora que eu vou subir aqui em cima e eu vou declarar, e eu vou dizer, e eu vou mostrar para a igreja aquilo que o meu Deus tem feito, porque Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque eu estou vivendo no sobrenatural de Deus. Eu não estou ligado às coisas desse mundo, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não viviam no natural. Se eles vivessem no natural, você pode imaginar o que teria acontecido com eles. Tinham virado churrasquinho. Mas como eu falei sobre o espírito da morte, depois daquela notícia do médico, a primeira notícia da qual nós não conseguiríamos ter filho, 5 anos depois, a minha esposa fica grávida. A nossa alegria era muito grande. Nós esperávamos o dia que nós pudéssemos ir ao médico para fazer aqueles exames e, quem sabe, até saber já do sexo da criança e outras coisas mais. Começamos com uma preparação enorme. E eu nunca vou esquecer desse dia. Nós entramos na sala de ultrassom. E eu estava com a filmadora, filmando. E a minha esposa, ali deitada, o médico começou a passar aquela máquina por cima da barriga dela. E o médico não titubeou em falar: se não existe batimento cardíaco. Disse: como? Se não existe vida. Disse: como não existe vida? Se não, é o que está acontecendo, é a realidade. O bebê está morto. Amados irmãos, naquele momento eu pude ver como o espírito da morte saía, como se fosse de uma urna como essa, e me desafiava, e dizia: onde está o teu Deus? O que o teu Deus tem feito por você? E eu me calei por um momento, porque nem eu tinha resposta naquele segundo. Era uma coisa muito forte. Eu tinha que atender às necessidades da minha esposa, que estava incontrolável. E ao mesmo tempo, do outro lado, o espírito da morte me cobrava: aonde está teu Deus? Aonde está teu Deus? Quando nós saímos do consultório, sobrenaturalmente, eu pude consolar a minha esposa, que nessas alturas eu não podia nem pensar em mim mesmo. E eu pude dizer para ela que aquele momento era um momento de alegria, que era um momento onde nós estávamos sendo desafiados, que era um momento que nós estávamos passando porque Deus tinha planos para aquele dia, e que espírito de morte nenhum poderia calar o amor que nós tínhamos por Deus, o amor que nós temos até hoje pelo nosso Senhor, porque nós sabíamos que o que Ele tinha reservado para nós era muito melhor. Nós não entendíamos a situação, da mesma forma talvez você não entenda a situação que você está passando hoje. Talvez você não entenda a posição que Deus tem colocado você no dia de hoje. Mas é hora de você sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. É somente no sobrenatural de Deus onde nós encontramos a resposta. Eu poderia estar até os dias de hoje lamentando, chorando, pedindo a resposta para Deus. E os anos se passavam. E os anos se passavam, e eu perdi a minha juventude, eu perdi a minha fé, eu perdi a minha conquista, porque eu estava dando ouvidos ao espírito errado. Mas naquele mesmo dia, eu travei uma luta, eu travei uma batalha contra o espírito de morte. Eu disse: não, você não vai chegar na minha tenda, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida, e aquilo que aconteceu é porque tinha um propósito. Eu quero que vocês entendam nessa noite, à medida que o Espírito de Deus revela aos seus corações tudo aquilo que tem aprisionado as suas vidas, tudo aquilo que tem roubado a verdadeira alegria, tudo aquilo que tem deixado as coisas estarem da maneira que estão no dia de hoje.
Se você começar a refletir, se você começar a olhar para a sua vida da maneira que eu olhava para a minha célula no primeiro dia, eu não podia imaginar que ela seria a bênção que ela é hoje, se eu olhasse no mundo natural. Mas quando eu comecei a olhar sobre o sobrenatural, aí eu comecei a ver aquelas pessoas dizimando, aquelas pessoas sendo rendidas ao poder de Deus, aquelas pessoas totalmente entregues à palavra de Deus. E aí que eu comecei a ver como as suas vidas tomavam um rumo diferente. Aonde nós estaríamos hoje se ainda fôssemos sem forma e vazio? Pessoas ainda estão presas a fatos que trouxeram morte à sua vida natural e espiritual. Essas pessoas costumam viver em círculos viciosos. Principalmente com esse trabalho de células, nós temos visto como essas pessoas que voltam uma vez, voltam outra vez, passam pela nossa célula um ano, dali a pouco estão na célula de outro, e estão rodando, 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 e ano traz ano, ano passa ano, e continuam naquela mesma miséria espiritual. Amados irmãos, existe um chamado muito grande para essa igreja. Existe um alerta geral, um alerta vermelho para essa igreja nessa noite, onde nós temos que ousar a sair do natural e entrarmos no sobrenatural de Deus. O natural já não nos basta, nós temos que entrar no sobrenatural de Deus. Problemas do casamento, pessoas que fizeram aborto, pessoas que usaram drogas ou ainda usam drogas, sentimentos, traição, fracassos financeiros, fracasso na sua vida sexual. Quando eu estava fazendo essa pregação, eu disse: Senhor, eu quero que você ponha isso. Alguém deve estar recebendo. Depressão, falta de perdão. Eu quero que o Espírito de Deus comece. Oh, Shamanashi Kataramanashoya. Ranasharananashika Sabatoya Shabah. Meta Shamasi Kotanashi Ananekanashika Soya. Oh, Mama Mashuya. Shenenekashika Tarabashika Tabashika Tarananashuya. Hoshimanashika Laramanashuya Nekan. Igreja, nós temos que parar de brincar de igreja. Chegou a hora de nós começarmos a encarar as coisas que Deus tem nos dado de uma forma diferente. Nos dias que eu estava em Manaus, eu estava almoçando com a minha esposa. E uma cena muito difícil para nós que estamos aqui com tanta riqueza, com tanto dinheiro, com tanto conforto. Nós estávamos almoçando em um restaurante aberto. E pelas ruas corriam esgotos abertos, a céu aberto. E nós vimos como um cachorrinho, pequenininho, era um puppy, um filhotinho, se alimentava daquele esgoto, daquela água, porque junto com aquela água vinha comida, vinha alguma coisa que chamava a atenção dele. E no momento que nós vimos aquilo, o apetite foi embora, nós já não podíamos fazer mais nada, exceto pedir um prato para a mulher, a dona do restaurante, um prato de papelão. E fazemos um prato. Amados, nós estávamos comendo tambaqui. Tambaqui, lá é o peixe mais caro do cardápio. E eu fiz um prato bonito, cheio de peixe, tive o cuidado de tirar os espinhos do peixe, misturei com arroz e tal, fiz um prato e fui lá. E coloquei os pés daquele cachorro. E para minha surpresa, ele não quis. A igreja de Deus tem recebido uma visão da qual Deus confiou em nossas mãos. E tem alguns que têm negado, como aquele cachorro. Deus tem colocado o melhor da sua mesa sobre as nossas vidas e nós não temos observado. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas do natural, que nós esquecemos do sobrenatural de Deus e estamos falecendo dentro de nós mesmos. Amados irmãos,
Viver no sobrenatural de Deus é viver. Uma vez que nós começamos a caminhar com essa ousadia, uma vez que nós começamos a entrar somente no campo do impossível, nós nos tornamos comuns com os grandes problemas, mas também nos tornamos comuns com as grandes vitórias. À medida que caminhamos debaixo das circunstâncias, nós já não percebemos o quanto nós ainda somos bombardeados, porque cada vez que nós passamos, nós vamos nos sentindo melhor e melhor e melhor, cada vez mais forte e cada vez com mais vida. Para cada demônio que se levanta, para cada espírito de morte que se levanta, existe um Deus com uma resposta. Existe um Deus que tem a nossa resposta, e o nome dele é Jesus Cristo. Nessa noite eu queria fazer 2 convites. O primeiro convite, eu queria que o Samuel viesse aqui, por favor, e fizesse. Logo em seguida desse convite, eu quero que todos que preencheram os seus papeizinhos tragam até o cesto. Você pode trazer o cesto para mim, por favor? E aí nós vamos fazer o enterro do seu passado. Se você fechar seus olhos agora. Aleluia. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, hoje você tem uma oportunidade. A palavra de Deus diz assim: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje você ouviu a palavra do Senhor. Aleluia. Será que você vai querer continuar vivendo a tua vida, ou você vai querer viver no sobrenatural a partir de hoje? Quem sabe você diga, o que é esse negócio de viver no sobrenatural? O primeiro passo é entregar o seu coração a Jesus. Quem sabe coisas sobrenaturais não aconteceram para você ainda. Quem sabe só o que aconteceu para você até hoje foram desgraças, problemas, derrotas. Mas hoje você pode dar o primeiro passo para viver sobrenaturalmente. E esse primeiro passo é dizer: Senhor Jesus, aleluia, hoje eu quero entregar o meu coração para Ti. Eu não vou viver mais nenhum dia essa vida de derrota, de desgraça, de sofrimento. Como Moisés disse, eu não vou perder minha juventude chorando os meus problemas. Eu vou tomar uma decisão hoje. Hoje é meu dia, hoje eu ouvi a voz do Senhor. Essa é a minha hora. Diga: já basta. Dá um basta hoje ao teu sofrimento. E comece hoje a viver uma experiência sobrenatural, dando o teu passo, entregando o teu coração a Jesus. Põe a tua mão no teu coração agora. Eu queria que todos repetissem essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu dou um basta. Eu dou um basta na vida de derrota. Eu dou um basta na vida de pecado. Eu dou um basta para a vida de sofrimento. Porque hoje eu abro o meu coração e eu convido Jesus a entrar na minha vida. Senhor Jesus, eu abro o meu coração agora. Entra na minha vida. Muda a minha vida. Eu quero conhecer o Teu sobrenatural, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Porque a partir de hoje, eu quero que Tu dê um novo rumo na minha vida. Terminando agora. Eu faço isso essa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria de perguntar aqui se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez. E você aceitou a Jesus como Teu Salvador. Eu gostaria que você levantasse a tua mão e dissesse assim: não, eu hoje dei um basta no meu sofrimento. A minha vida a partir de hoje é uma vida diferente. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Eu queria que você trouxesse até aqui na frente o teu papelzinho e voltasse para o seu assento e dobrasse os seus joelhos e começasse a orar. Porque o Espírito de Deus vai começar a mover sobre esse lugar de uma forma sobrenatural. As palavras não são palavras vazias, mas são palavras de vida. São palavras que transformam.
São palavras que mostram aquilo que nós falamos. O xarabacá xarabassure cana, arabashure caçataramanachere caçure, lacatarabassure cana, o te caçarabassi terebassure ana, o xarabacô sarataracana, o recacê serecana, o ramacharabassô secana, arabassoi, o tecana, o xaramassoia. Le casarabate candarabasso xerecanda. La ne caside catarabassore canda. Shore cananacata shibatarabassoia. Remanashoi candarabassai. Racatarabassoi. Lo cassicanda. Eu quero que você preste bem atenção na letra dessa música enquanto você ora, enquanto você busca Deus. Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando se unindo, multidões